Muitas pessoas têm me escrevido com perguntas sobre a indisponibilidade nos relacionamentos, ou seja, ou elas atraem o tempo todo pessoas comprometidas que não estão disponíveis, ou elas percebem, mesmo que muito vagamente, que elas não estão disponíveis para uma relação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e um pouco sobre as dinâmicas possíveis que você pode achar numa constelação. Freud já dizia que nós temos vínculos privilegiados, que são as questões relacionadas com nossa família. Então, a gente já chega para uma relação com tudo o que nós aprendemos dentro do nosso sistema. Nós já falamos em outros vídeos sobre a boa consciência. Então, se eu estou me sentindo inocente em relação a todos os padrões e valores do meu sistema, eu acho que o do outro está totalmente errado. Isso já começa um dos pontos que complica muito a relação, porque na medida que eu encontro alguém para formar uma família e uma vida, eu estou formando um novo núcleo. E este novo núcleo vai trazer os dois sistemas inteiros. Quem seriam? Nossos pais, avós e todos que vieram antes. Inconscientemente, para eu pertencer ao meu sistema, eu fico ligado a tudo o que aconteceu lá no meu sistema, às vezes até sem saber, muito inconscientemente, para me sentir pertencendo àquele sistema e inocente em relação a ele. Então, se eu estou muito ligado ou identificado com algum ancestral meu, ou querendo compensar, suponha aqui, você está voltada não para o presente, sim para o passado, porque talvez eu sinto as dores das mulheres, isso é muito comum aparecer nas constelações, que pode ser tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, que não receberam o devido respeito e o seu lugar como mulher. Em suma, as mulheres eram muito desvalorizadas naquele sistema. Então, eu percebo que hoje, como o mundo está muito diferente, as jovens estão querendo compensar tudo que essas mulheres sofreram lá atrás. E elas vão com um lado muito masculino, com a energia muito do masculino para compensar essas mulheres. E quando elas encontram um parceiro, normalmente elas vão atrair um parceiro feminino ou que estão muito ligados às suas mães e não estão disponíveis, ou infantilizado porque tem criança muito frágil, porque ela está vindo com uma força que não é a força que vai atrair um homem que está na sua energia do masculino. Então, essa é uma das dinâmicas muito comuns que aparecem hoje, que vale a pena você refletir sobre isso, olhando a história da sua família. Se ela não está olhando para fora e está olhando aqui para o passado ou para a dor da sua própria criança, por algum trauma ficou ferida, ou do lado do pai contra a mãe, ou do lado da mãe contra o pai, ela não fica disponível para um relacionamento. Possivelmente ela também não vai encontrar alguém disponível, vai achar algum homem que está casado e não está feliz na sua relação, está com vazio, buscando uma pessoa, ele atrai também por não estar disponível. Os dois não se olham, eles se atraem, porém cada um olhando para aquilo que tem que ser olhado, porque a gente não vai para o próximo passo, para o novo, se as coisas não estão resolvidas. Tá? Este homem, em contrapartida, ele está casado, não consegue se separar, porque às vezes também está repetindo um padrão da sua família, em que os pais se separaram, para ele se sentir pertencendo ao seu sistema, ele também está seguindo o mesmo padrão. Tudo tem que ser olhado no seu próprio núcleo e para isso você tem que fazer uma constelação e um processo terapêutico para saber o que está acontecendo. Mas aqui o importante é entender que as pessoas não estão se olhando.
Quando você está repetindo várias vezes atrair para você pessoas, por exemplo, casadas, que estão lá, mas não estão lá. Se você atrai pessoas muito infantis, tem algo em você, na tua energia, que está em ressonância com aquilo que está acontecendo na tua vida. Se as minhas ações normalmente estão refletindo coisas que estão no meu inconsciente, então você tem ações e reações que você às vezes nem consegue entender, é porque é sinal de que algo precisa ser olhado. Ou no teu inconsciente do sistema, que tem a ver com o teu sistema familiar, ou nas suas relações antigas. Eu posso também estar presa a um relacionamento que eu tive e que não foi bem terminado. Vocês têm que entender que tudo novo que chega vai chegar a partir do fim bem terminado. O que é um fim bem terminado? É quando eu termino com respeito, como adulta, o outro também, eu assumo a minha responsabilidade pelo que não deu certo e deixo com o outro a responsabilidade dele, podendo liberá-lo, porque afinal ele é um ser humano completo e adulto e eu também. Daí eu fico livre para olhar para frente e encontrar alguém também disponível. Então, aqui no caso do homem casado, se ele não resolver a questão dele aqui no casamento, não puder terminar isso de uma forma saudável, de uma forma respeitosa, reconhecendo a sua parte pelo que não deu certo e agradecendo por tudo que aconteceu, ele também não vai estar liberado e ainda por cima vai para uma relação trazendo todo o sistema dele que se junta também com o seu, e isso normalmente é fadado a não dar certo, entendeu? A gente precisa sempre terminar as coisas para abrir portas novas. Agora, é importante eu entender que o que eu aprendi da minha família, que eu preciso tanto estar incluída, tem a ver com a relação do meu pai e da minha mãe e do que eu aprendi que era certo naquela relação. Se eu vou com isso fechado para uma relação com uma pessoa para construir uma família, achando que tudo o que eu recebi e ouvi está certo e negando tudo o que tem da história do outro, isso também não vai funcionar, porque aqui é um novo núcleo que se forma com dois sistemas. E se tem dois sistemas que estão chegando aqui, um vai ter que ceder um pouco, o outro também, para se formar o terceiro sistema. Então, isto também atrapalha muito na hora de se formar novos casais. Então, atualmente, as pessoas estão demorando muito mais para ter relações. Então, elas vêm com muitas histórias do passado, dos seus relacionamentos e da sua família. E se ela vai acumulando isso sem limpar devidamente, se conscientizar de que ela precisa terminar isso respeitosamente, com humildade, ela vai ficando cada vez mais indisponível e amarrada nas coisas do passado. Então, há necessidade de um trabalho pessoal, de autoconhecimento, de ampliação de consciência, de olhar as coisas de uma forma mais ampla, vão ajudar vocês a limpar cada vez mais você e a sua história para estar disponível para atrair pessoas que estão numa mesma sintonia e realmente com o mesmo desejo seu de construir uma nova família e uma nova vida. Na próxima semana eu vou trazer para vocês algumas dinâmicas sistêmicas relacionadas à indisponibilidade no amor.